Olá, eu sou Letícia Camargo, planejadora financeira certificada CFP pela Planejar. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre planejamento financeiro para longevidade. Então, por que é importante a gente se planejar para a terceira idade, né? Para esse momento em que a gente vai parar de trabalhar? O que tem havido é um aumento da expectativa de vida. Então, a gente tem percebido que a gente provavelmente vai viver mais do que os nossos pais. E vivendo mais, a gente também vai precisar de mais recursos para que a gente possa complementar a nossa aposentadoria, tá? Então, a gente vai ter que se planejar para guardar uma reserva de aposentadoria para que a gente possa usufruir dessa reserva lá na frente. Mas eu sei que não é fácil, é muito difícil a gente encontrar esse equilíbrio entre aproveitar o hoje, né? Usufruir do lazer de hoje, do bem-estar de hoje, em detrimento, né? Ou eu vou diminuir o meu uso desse recurso hoje para poder guardar para a aposentadoria. Então, eu preciso encontrar este equilíbrio entre o hoje e o amanhã. O que eu vou deixar de consumir hoje para poder aplicar, né? Vou poupar, aplicar e poder consumir lá na frente, como complemento do que eu vou receber, ou do INSS, ou do regime próprio de aposentadoria, por exemplo. Então, talvez eu vá ter que viver um nível abaixo, né, do que eu poderia se eu gastasse todos esses recursos, para poder economizar, poupar e juntar lá para minha aposentadoria, para minha reserva de longevidade. Então, é muito importante que eu faça esse equilíbrio. E nem sempre é tão simples assim. Porque quando a gente pensa em guardar para o futuro, o nosso cérebro reage como se a gente estivesse guardando dinheiro para uma terceira pessoa. Então, é difícil mesmo a gente se planejar, guardar dinheiro, se o nosso cérebro está dizendo que a gente está guardando dinheiro para uma outra pessoa. Que aquele eu lá do futuro não somos nós mesmos, né? É uma pessoa diferente da gente. Então, faz com que tudo fique ainda mais difícil, né? O fato de eu ter que guardar dinheiro para uma terceira pessoa. Mas, na verdade, o que acontece é que sou eu mesma lá no futuro, e é importante que eu tenha também uma boa qualidade de vida, não só agora, mas no futuro, quando eu estiver parado de trabalhar e não estiver mais recebendo o meu dinheiro, né, referente ao meu trabalho. Eu vou estar usufruindo dessa reserva que eu fiz agora, enquanto eu estava trabalhando e podia guardar esse dinheiro. Uma outra questão é que, como vai aumentar, né, cada vez tem aumentado mais a expectativa de vida, o que pode acontecer é que a gente pode acabar tendo mais tempo para usufruir dessa reserva, ou seja, a gente vai viver mais tempo lá no futuro sem trabalhar, né, aposentado, do que contribuindo para juntar aquela reserva. Então, digamos que você comece a trabalhar aos 25 anos, comece a guardar dinheiro aos 25 anos e se aposente aos 60. Você vai ter juntado dinheiro por 35 anos. E digamos que você viva dos 60 até os 100. Então, você vai usufruir desse recurso por 40 anos. Então, você vai estar usufruindo desse dinheiro por 40 anos que você só juntou esse dinheiro por 35 anos. Então, acaba sendo um desafio para a gente poder se organizar, se planejar para usufruir dessa reserva por tantos anos, né? Eventualmente, pode ser necessário trabalhar por mais algum tempo, de repente a pessoa se aposenta daquele serviço que ela fazia, daquele trabalho que ela fez a vida inteira e parte para um plano B, que seria, de repente, transformar aquele hobby num serviço remunerado, né? Numa forma de receber dinheiro com aquilo que antes era um hobby, apenas um passatempo, né? Então, acaba sendo um desafio, a gente precisa, então, se planejar. E como que a gente faz isso, né? A ideia é que a gente vá acumulando esses recursos ao longo do nosso tempo, né, de trabalho. O ideal seria começar o quanto antes, até para poder usufruir
do poder dos juros sobre juros, né? Os juros, eles vão rendendo não só sobre o principal, sobre aquele dinheiro que você aportou na reserva, mas também sobre os juros do período anterior, né? E dos períodos todos anteriores, então vai sendo juros sobre juros. Isso vai ajudando você a acumular o seu patrimônio. E aí, quando a gente pensa, então, em acumular uma reserva, a gente vai fazer algumas perguntas. Quando que você vai querer começar a utilizar essa reserva? Aos 60? De repente, você vai adiar por mais um tempo? Aos 65? Aos 70? Quando que você vai começar a utilizar essa reserva para complementar a sua aposentadoria? E qual que vai ser o valor dessa renda futura que você vai precisar? Quanto será que você vai precisar lá na frente para pagar o seu plano de saúde, os seus médicos, os seus remédios, a sua alimentação, o seu aluguel, o seu condomínio, toda a sua vida? E quais são as rendas que você vai ter, que você vai estar recebendo lá no futuro? Vai ser o INSS? Vai ser uma aposentadoria pelo regime próprio? Você vai ter aluguéis? De repente, você tem uma previdência que você vai estar recebendo, uma renda vitalícia de uma previdência? Quais são essas rendas que você vai estar recebendo, né? E quanto tempo que você espera receber? Por quanto tempo que você espera receber essa renda, né? Será por 20 anos, por 30 anos, por 40 anos, aquele exemplo que eu dei, né? A pessoa que se aposentou aos 60 e vai viver até os 100 anos? A gente não pode esquecer que a pessoa mais longeva que já existiu até então já viveu 122 anos. Então, pensa, se já existiu aqui na nossa Terra, né, na face da Terra, uma pessoa que viveu até os 122 anos, né, vamos pensar que a gente também pode viver bastante, pode ter uma evolução aí da medicina e que a gente possa curar algumas doenças e que a gente consiga viver mais ainda. Então, a gente tem que pensar que essa longevidade pode ser extensa mesmo, né? Então, por quanto tempo que você vai receber esta renda? Uma outra questão que é importante para ser pensada, né, e ser formulada na hora de organizar e planejar a acumulação dessa reserva qual que vai ser essa taxa de juros, né? Tem dois momentos, inclusive, a taxa de juros em que você vai estar acumulando os seus recursos e depois na aposentadoria, qual vai ser aquela taxa de juros que você vai utilizar enquanto você estiver já usufruindo, recebendo essa aposentadoria? Será que, de repente, a sua carteira vai ser um pouco mais agressiva agora, enquanto você está trabalhando, falta muito tempo para a sua aposentadoria, mas, de repente, lá mais próxima da aposentadoria, já vai ser necessário fazer um rebalanceamento, diminuir um pouco o risco da carteira. Então, talvez essa taxa de juros lá na frente, na época que você estiver recebendo, vai ser um pouco mais baixa. Então, tem que pensar também qual vai ser essa taxa de juros estimada no período da acumulação e depois no período que você estiver usufruindo dessa reserva. Mas o dinheiro tem um valor ao longo do tempo, né? E a gente precisa também considerar a inflação do período, né? Não é a mesma coisa eu guardar 10 mil reais hoje ou 10 mil reais daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, quando a pessoa vai se aposentar, né? Então, não é a mesma coisa. A gente precisa considerar também, descontar, né, essa inflação, considerar qual seria esse poder de compra que eu vou ter hoje, então, qual seria esse valor que eu gostaria de ter lá na frente aos valores de hoje, né? Desconsiderando a inflação. Então, seriam algumas das perguntas, né, importantes para a gente pensar na aposentadoria e a gente começar a se planejar para essa reserva de aposentadoria, que a ideia é que a gente viva tranquilamente o hoje, mas que a gente também se programe e se planeje para viver tranquilamente no futuro, né? Na nossa aposentadoria. A gente vê tantas pessoas idosas que até tiveram uma vida tranquila, que foram bem-sucedidos, que conseguiram suprir suas necessidades financeiras ao longo da vida, mas que se não tiver um planejamento para a aposentadoria, elas podem sofrer, porque se o valor do INSS que ela vai receber for menor do que ela estava acostumada, do padrão de vida dela,
pode ser necessário ela pedir ajuda de amigos, de familiares, ou ter que viver um padrão muito abaixo do que ela estava acostumada, né? Então, a ideia aqui, né, é trazer essa pequena aula aqui sobre a importância do planejamento financeiro para a aposentadoria, para a longevidade, né? E aqui, como conclusão, então, eu gostaria de trazer que o planejamento financeiro ele também é uma ferramenta, não para a gente pensar só no hoje, mas também para ajudar a viver uma vida mais confortável, não só agora, mas também na longevidade, tá? Então, aproveitem e vão lá no site da Planejar e estudem, tem um curso gratuito que é o Planejamento para a Aposentadoria, tá? E aí você vai ter, entre essas questões que a gente colocou aqui, várias respostas para essas questões, né? Ajuda para como que você vai estimar todos esses parâmetros, né? E pensar um pouco mais em como você vai se planejar para a longevidade, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau.